Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais uma modernidade, que é o Zoom nos estúdios. Hoje nós estamos entrevistando um amigo muito conhecido na cidade, advogado há muitos anos, prestador de serviço também no nosso Hospital São Carlos, com relevantes serviços. Enfim, um advogado bem-sucedido, um amigo da cidade, um amigo das pessoas de bem. Esse é Dr. Nelson Molon. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Nelson. Agora estamos gravando. Obrigado, Glacier, e a TV Cidade de Farroupilha, Canal 14, que nos propicia isso. Obrigado a todos daí. Então, doutor, o senhor fez uma manifestação para a RBS justificando que o senhor não estava mais contente com o desenrolar o editorial deles, do que se passou num determinado programa, e pediu o cancelamento de algumas assinaturas que o senhor tinha por mais de 30 anos, né? Isso vem incomodando a muitos no Brasil inteiro, né? O Luciano Hag foi um dos primeiros a lutar contra isso, né? Aquele comerciante lá de Santa Catarina, né? E essa repercussão recente, grandes empresas que nunca se envolveram nisso, como a Santa Clara e outras tantas, também tomaram esse caminho. Então, eu queria que o senhor comentasse, porque esse seu desabafo, esse seu depoimento, a sua inconformidade, com certeza está rolando no Brasil já hoje, né? Por onde é que a gente podia começar, doutor Nelson Molon? Seu Glacier, assim, a minha motivação é contrário a situação que já vem de algum tempo para cá, já não tão transparente como jornal e como forma de veículo de comunicação, justamente tem esse condão, e eu não vou assim falar da situação da empresa em razão de que não compete a mim, mas eu posso, como usuário, cancelar a qualquer tempo, em razão de que aquilo que eles estão fornecendo, para mim, não tem mais aceitação. Isso tem ocorrido também com a nossa família, onde temos um grupo, são 22 pessoas, e constantemente estamos falando de que esse grupo não temos mais uma credibilidade nos jornais, nos telejornais, etc. Né? Então, foi através disso, mas também eu quero dizer para nossos telespectadores também, de que eu não quero aqui trazer algum tipo de problema para a empresa, mas sim coloquei isso como justificativa, porque, Gomes, há mais de 30 anos, realmente, quando passei a ser advogado, tinha lá no escritório, e uma dos jornais importantes era Zero Hora, né? De Porto Alegre, trazendo matérias, e eu precisava estar atualizado, né? Também o jornal da região, também muito forte, o Pioneiro, né? Que passou a ser do grupo da RBS, né? Então, assim, a gente constantemente, e esse hábito, criamos esse hábito, né? A família toda, de ler os jornais, né? E esse jornal, seja de Porto Alegre ou de Caxias do Sul, nos trazia as principais notícias, etc., né? E eu também lia sempre pela manhã, quando chegava no escritório. E como a gente, em algum período depois, passou a ser advogado do banco, né? Do Banrisul, viajando bastante aqui na Serra, às vezes tinha que sair muito cedo. Então, quando eu saía sem ler o jornal, eu ficava frustrado. Então, e também passei a ler esse jornal depois do nosso expediente de escritório, né? Então, às vezes viajava, quando voltava, ou passei a lecionar na Universidade de Caxias do Sul, e só depois da aula, quando chegava em casa, às vezes para jantar 11h30, meia-noite, é que eu iria ler o jornal. Mas, mesmo assim, eu lia sempre. Tá? Bom, com isso, a gente cria um hábito e também busca notícias que a gente quer né, estar atualizado, também na área política, esportes, né, as catástrofes que têm ocorrido,
algum artigo, crônica, etc. Então, tudo isso criava um ambiente e esses jornais também passavam por outros familiares, né? Então, o importante de tudo isso foi esse hábito de ler e dar continuidade. E nos últimos tempos, né, na verdade, já não nos traz aquela satisfação, né? Eu acho que o jornalismo aí e as empresas, né, não podem ter posicionamentos que vão ferir algumas pessoas, que é o usuário, né? Eu preciso ter uma matéria que nos traga exatamente o fato, né? E ele, o que há depois para nós interpretarmos para cada um dos seus usuários, né? Mas, assim, veja que eu já quero salientar para ti, Gomes, assim, como professor também, que fui da UFSS há muito tempo, né? Uma das coisas que a gente, quando iniciava o semestre, era justamente tratar, olha, né, nós vamos trabalhar na matéria tal, etc., etc., mas política partidária, clube de futebol e religiões nós não vamos falar, porque nós não queremos adentrar no campo individual de cada um, e cada um gosta de uma forma, de uma agremiação, etc., né? Então, foi nesse sentido e que há algum tempo já insatisfeito, e essa notícia, então, feita e da forma como ela foi propagada, ela já banalizou, de certa forma, o crime, né? E nós, já que passamos por situações muito delicadas nesse aspecto, né, não me senti de maneira alguma, acho que um jornalista não pode fazer o que fez e a forma como está sendo feita. Ou nós atendemos o homem de boa fé, o homem correto, e o incorreto tem que tratá-lo de forma diferente. Então, foi justamente, né, nessa última notícia, né, ou seja, de comentários por dois jornalistas, né, aquele roubo do dinheiro do Banco do Brasil em Criciúma, que justamente foi o ponto final, né? Mas, de certa forma, nos deu até essa coragem, né, de nós, então, abortarmos todos esses jornais que não exprimem mais a confiança que nós tínhamos ao longo do tempo. Eu imprimi aqui, o senhor fez uma defesa aqui muito bem didática, né? E eu tenho vários apontamentos que eu gostaria de discorrer com o doutor, ponto por ponto, até para nós passar para o grande público isso, né? Sim. Eu tenho certeza que o senhor, pelo seu jeito de um bom advogado, jamais iria incriminar a empresa, mas se a empresa permite isso, ela, consequente, é conivente com isso, né? O que se viu ao longo dos últimos tempos, e eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que o doutor até, antes a gente acreditava na mídia porque ela defendia mais os governados. Quando a mídia passou a defender os governantes, é porque o dinheiro vinha fácil para as mídias. Isso deturpou, né? E o senhor, como professor, eu tenho certeza que ensinou que o direito do jornalista é dar a sua opinião, mas jamais fazer apologia ao crime, como claramente os dois jornalistas fizeram. É por essa linha, doutor? É verdade, Gomes. O senhor, com essa sua experiência, sempre está nos ensinando, né? Realmente, nós precisamos apartar o bom do mal, tá? Desde a família, que ela deve ser muito bem incentivada, é ali que nós vamos ter exatamente o que é certo, o que é errado, e quem aprendeu de forma correta, e a nossa grande maioria das famílias, né, que tem com seus filhos seguido o bom caminho, não pode ser atingido por situações e correntes contrárias a isso, né? Entendo que a gente tem que seguir de forma a trazer benefícios para a sociedade, né? Não é contrariando ou ainda colocando
Porque, veja só, o senhor, quando coloca de um jornalista, ou seja, um professor, ou qualquer outro comunicador, tem a obrigação de ser correto a sua colocação, a sua fala, porque, na verdade, vai atingir pessoas que poderão até entender que o caminho que o professor, que o jornalista está dando é o correto. E, às vezes, não é o mais correto. Então, eu preciso e tenho responsabilidade, assim como o próprio professor, o comunicador, no caso o senhor também, né? Na matéria que está sendo colocada. Ou seja, nós temos que evitar de que situações, costumes, ou até mesmo o próprio crime, seja até, se não incentivado, fomentado ou trazido como nenhuma sequela. Não pode haver isso, né? Veja que nós adentramos num campo perigoso porque as pessoas que às vezes não conseguem discernir o que é certo ou errado, ou por outros caminhos que passaram, não conseguiram entender bem, não tiveram bons ensinamentos, poderão adentrar num campo perigoso para o Estado, né? Para nós todos, como família, como organização social também, né? Então, acho que essa situação, que apenas essa comunicação a esse veículo de jornal que a gente fez, eu e a minha esposa, no sentido de nós nos protegermos também. Quero dizer que já nos últimos tempos eu já estava me desprendendo do próprio jornal quando, por vezes, dessa pandemia, com isolamento social, estando no interior de Farroupilha, não vinha mais o jornal. E, ao mesmo tempo, também já não sentia mais a saudade de lê-lo, à medida em que ele não estava me satisfazendo. Ou seja, vem com matérias aí contrárias, de certa forma, a gente não tem uma matéria nacional, nós temos praticamente uma situação de que os comentários são feitos, às vezes, não de uma forma real, correta. Então, aquilo que a gente também quer ouvir, lado, tem a matéria e que eu possa ter a opinião de uma ou de outra forma, né? Então, voltando ainda, na questão maior esta, e veja, não é só esta, de que 2 jornalistas de grande expressão do nosso Estado e do Brasil passam a fazer uma certa apologia àquilo que, na verdade, de uma ocorrência muito de repercussão nacional e internacional, né? Onde vai atingir a inteligência da polícia, de todos os órgãos governamentais, etc., né? Porque, para saber como estamos preparados, será que os bandidos eles são tão, digamos, até importantes para, naquele momento lá em Criciúma, passar por uma situação bastante assim como se fossem um faroeste, né? Ou seja, amedrontando todo mundo, e eles são os mocinhos, passam a ser os mocinhos daquele local lá por algumas horas, né? Enquanto isso, e os prejuízos que vão advir desta ocorrência, né? E, além disso, então, o jornalismo tem que centrar naquilo que está errado e não naquilo que possa até ter, como teve uma repercussão muito grande, né, entendida como a própria situação em dizer, por exemplo, também, né, aqui a jornalista Kelly Matos, quando assim afirma: crime não é roubar um banco, mas fundar um banco. Veja só, ela não tem o direito de adentrar neste caminho desta forma, né? E também, mesmo que seja frase até de outros, ela não poderia ter transmitido
para o usuário, para o ouvinte, uma situação dessas também. Tá? E o Davi Coimbra, quando diz os criminosos tiveram respeito pelos cidadãos, não é verdade. Né? Esse tipo de comunicação feito desta forma agride a toda a nossa sociedade. Não há como se aceitar, não há como se levar adiante uma informação destas. Né? Então, como esta, outras que também tiveram, e outros, claro que isso é muito pessoal a mim. Pode ser que outras pessoas até entenderam que foi colocado de uma forma diversa, que isso foi uma situação irônica, etc. Mas eu prefiro que o jornalismo seja sério. Doutor, até porque no nosso tempo a gente ia no cinema, o mocinho sempre ganhava no fim. Então não tem essa de fazer apologia ao crime achando que está fazendo uma formação de opinião. Isso não é o correto. O senhor tem toda a razão em apontar fatos bem específicos, como o senhor apontou. A grande diferença, né, doutor, e isso talvez que o senhor não sentiu mais falta de alguns tipos de reportagem no jornal, é que as redes sociais nos dão os contrapontos mais diversos, e até difícil, às vezes, de ir à fonte para saber o que é certo e o que é errado. Né? A própria associação que a RBS fundou há muito tempo, né, que diz que não ao fake, sim ao fato, eles não se atêm aos fatos, eles se atêm à palavra deles. Né? E isso, viva as redes sociais, né, doutor Nelson? Sim. Uma das coisas ainda que eu quero salientar é justamente nos princípios da formação do caráter da pessoa. Nós sabemos que a grande economia está nas pessoas de bem. Seja no trabalho, né? Seja em qualquer local, na formação familiar, as pessoas de bem não causam problemas para outros. Nesse campo, Gomes, nós sabemos de que, como, por exemplo, a drogadição e tantas outras situações, que por vezes é colocado certas camadas como, às vezes, vítimas, né? Quando, na verdade, nós temos que orientá-las, nós temos que vivenciar de que a droga não é o bom caminho, nós temos que alertar isso, nós temos que trabalhar com a sociedade. Então, também, sempre vendo o bem, mas nunca o mal. Ou seja, não importa se o dinheiro roubado era do banqueiro ou era da União Federal, ou é do Estado, ou é de qualquer pessoa. Não importa isso. O roubo, né, causado da forma como foi, como também tantos outros que agem na sociedade, o que não está correto não deve ser fomentado. Então, aí, a responsabilidade da mídia está justamente em selecionar essas pessoas, em buscar o melhor caminho, em trazer esses princípios éticos, né, justamente como base para as nossas ações que vão guiar a visão do mundo. Ou seja, nós precisamos ter julgamentos de maneira de pensar que vai haver, então, aquele momento entre o certo e o errado, a pessoa preparada, ela vai ver o que está certo. Tá? E esses princípios, então, vão ter essas informações que elas são regadas no nosso cérebro constantemente, elas deverão, então, acompanhar. A gente chega no momento, eu vou sacar o revólver ou não vou sacar o revólver para isso? Eu vou brigar com ele ou não? Eu vou praticar um delito ou não? E quem está preparado, para. Tá? Então, é isso. Desde pequenininho, nós estamos acostumados a isto. E aí, alguns grupos formadores de opiniões diferentes, que acham que aquilo que se aprendeu não se deve ser aplicado, esta modernidade, Gomes, dessa situação
de que a aula deve ser diferente, né? Essa liberdade, o usuário lá pode ir em qualquer banheiro, não precisa ser só do homem ou da mulher, pode seguir certas situações aí também de um convívio diferente. Não, nós temos que primeiramente ver o que é certo e o que é errado, né? Então, voltando às grandes massas, a mídia como um todo é um formador de opinião. E nós temos que acreditar na mídia, nós temos que acreditar nas pessoas, nós temos que acreditar que o comunicador está comunicando uma coisa verdadeira, um fato verdadeiro. E é por isso da nossa indignação, justamente pelo veículo de comunicação. Dentro disso que o senhor comentou e ponderou aqui nas suas considerações, respeito pelo... Não teve respeito nenhum. Bandido bom é bandido preso, né? Eu diria mais, eu sou favorável à pena de morte. O cara matou a segunda vez, ou estuprou, ou fez um crime hediondo, teria que ter pena de morte no Brasil. Eu tenho certeza que a criminalidade seria reduzida. Respeito, não existe isso, né, com um bandido. Até porque, doutor, a gente sabe que esse tipo de assalto, quando eles saem, eles se despedem da família em casa, porque eles saem para matar ou para morrer. Diferente daquele bandido mais comum, vamos supor assim, né? Esse tipo de gente é gente que é preparado para tudo e para qualquer situação. Agora, o jornalista vem com essa de respeito. Isso não existiu, né, doutor? Não. Respeito nenhum, né? Então, Gomes, assim, nós precisamos seguir o que é certo. Não há como a gente admitir o que está errado. Devemos nos pronunciar o que está errado. Por vezes, a gente tem que decidir, mas esse decidir tem que ser sempre pelo melhor. Como o juiz faz, né? E veja só, se nós temos muitas pessoas reclamam que precisam leis mais fortes ou leis para as vidas, tendo em vista a alta delinquência neste país. Não, senhores, eu entendo que nós temos leis, muitas leis, ok? Nós precisamos ser cumpridores. Nós precisamos cumprir o que é certo e o que é errado. Se eu sou um homem probo e sou um homem, um cidadão correto e cumpridor das minhas obrigações, eu tenho, de certa forma, que ser elogiado aí por todos, porque em função, na verdade, o elogio eu só estou colocando aqui porque, na verdade, é um dever, é uma obrigação nossa, né? Mas nós não podemos admitir que pessoas que efetivamente não praticam isso serem, às vezes, conviverem como pessoas do bem ou ainda em grandes mansões, dinheiro, veículos, etc., como se vê aí. E, às vezes, assim, também interpretações contrários à lei. Nós temos que ser cumpridores. Se está escrito, cumpra-se. E não, na verdade, se faz situações que venham a glosar isso, a fazer com que aquela lei possa ser interpretada de forma diferente. Por vezes, então, até interesses próprios ou de terceiros. Eu queria lhe convidar para as considerações finais, que, por incrível que pareça, nós já estamos indo para 30 minutos. Então, eu lhe agradeço mais uma vez, doutor Nelson, ter despendido o seu tempo conosco, mesmo em recuperação, e essa TV, nossas câmeras, nossos microfones, está à sua inteira disposição. Quando estiver plenamente recuperado, venha fazer uma visita e vamos recompor esses fatos, que eu tenho certeza que o senhor ajudou a modificar a imprensa rio-grandense. Eu estou lhe dando esse elogio porque o senhor merece por ter a coragem de fazer um texto desse e levado para a empresa e distribuiu para alguns amigos só. O seu intuito não foi botar nem no Face, não, o senhor não botou, né? Mas se o senhor não quiser botar, eu vou tomar a liberdade de pôr na íntegra o seu texto, se o senhor me permite. Glacir Gomes, e agradeço demais o seu contato aqui na minha casa hoje, a TV Cidade Farroupilha, Canal 14, que nos orgulha muito. E, na verdade, assim, essa motivação que foi feita para o rompimento justamente desta relação à vida ao longo do tempo, são mais de 30 anos, teve essa motivação. E nós, né, realmente, nós precisamos
separar o bem do mal. Não há como conviver e endossar. Veja só, várias vezes tem sido dito em qualquer das situações políticas, etc., não ponham panos quentes onde, na verdade, já alguém delinquiu internamente. É isso. Tem que tirar a laranja podre. E assim são dentro da própria família, como também na relação à vida no dia a dia de cada um dos profissionais, cada um dos usuários dos órgãos de comunicação, deverão ter esta liberdade, mas também de responsabilidade com que se comunica, né? Porque é isso, existem suas divergências, mas nós precisamos ter a cada assunto levantado que também ele tenha uma forma de ser colocado, ou é uma crítica, mas não também tomar um fato para o outro lado, principalmente este de que fomentando ou até mesmo colocando a grande delinquência, um grande assalto como este, há uma situação de banalizar o que é o cidadão honesto e aquele que é o altamente delinquente, né, neste país e da forma como ocorreu. Então, agradeço a ti, Glacir, a todos vocês. Isso é uma pequena explanação que a gente pôde fazer e uma justificativa a este órgão também, que tem como norte justamente para que a gente permaneça na família, no bem contra o mal. Obrigado a todos, hein? Muito obrigado, um forte abraço.